Castigos repetidos, gritos repetidos, palmadas de forma sempre, né, de humilhar mesmo a criança, porque o castigo também humilha, né? A gente sabe que a gente, quando coloca uma criança de castigo, a gente está querendo o bem dela, né? Os pais estão querendo que aquele menino saiba o que é certo e o que é errado, que aquele menino ou que aquela menina vire uma pessoa do bem. Eu preciso colocar de castigo para parar o comportamento dele, para frear o comportamento dele. E o castigo vai funcionar? Ele vai funcionar. A curto prazo ele vai funcionar, a médio prazo ele vai funcionar, só que você vai ter que aumentar o nível do castigo até ficar insuportável e ele não mais funcionar. E o castigo, mesmo quando ele funciona, ele não ensina nada para essa criança. Quer dizer, ele ensina para essa criança que ela não é merecedora de amor, que ela não é merecedora de respeito e que aquele adulto que ela admira muito merece um filho melhor. A criança nunca pensa que aquele adulto está abusando do poder, a criança nunca pensa que aquele adulto é muito ruim, principalmente as pequenas. Elas pensam que elas não são merecedoras do amor daquele adulto. Então, geralmente, elas vão ser crianças que vão ter uma autoestima abalada. Então, o que acontece no cérebro? A criança que está sempre submetida a isso, ela vai liberar muito cortisol e muita adrenalina. O cortisol é o hormônio do estresse. Então, a gente precisa entender que o cortisol não é só ruim. O cortisol também é muito bom, porque às vezes a gente precisa dele quando a gente precisa de ações muito rápidas, né? Então, fugir, ir para cima ou ficar paralisado. Então, essas ações do cérebro primitivo, o cortisol tem muita responsabilidade sobre ele, sobre as nossas ações, que são as ações de cérebro primitivo, mas a gente precisa sempre lembrar que o cortisol em excesso vai fazendo aquela criança estar sempre estressada. Então, é aquela criança que o pai vai para cima e está sempre recolhida. O pai vai falar alguma coisa mais alta, a criança ela já se encolhe. Então, é aquela criança que já está com um limiar de estresse muito baixo pelo excesso de cortisol e adrenalina. O cortisol causa vários males que a gente sabe, tipo, aumenta a glicose, acelera o coração, como a adrenalina, né? A adrenalina é aquele hormônio da pessoa que corre de repente, né? Que foge. O coração dispara, a pressão aumenta. Então, imagina uma criança submetida a cortisol e adrenalina várias vezes, ou uma vez por dia, todos os dias, né? Essa criança está sempre em estado de estresse, sempre em estado de estresse. Então, depois essa criança, com o passar dos anos, os estudos mostram que é uma criança que tem mais dificuldade de concentração, ela tem mais dificuldade de reter o conhecimento, então ela vai ter dificuldade escolar, ela vai ter mais chance de ansiedade, muito mais chance de ansiedade, porque é uma criança que está sempre com a frequência cardíaca um pouco mais alta, com aquela palpitação, né? Então é uma criança muito agitada, geralmente é uma criança muito agitada. Então a gente precisa pensar sempre nisso.